Peço a todos agora que possam abrir a sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90. Que encontra-se à página 602 da Bíblia à vossa frente. A palavra desta manhã terá como título 3 perguntas para uma vida breve. 3 perguntas para uma vida breve. Salmo 90. Insisto, a página 602 da Bíblia à frente, aqueles que puderem fazer uso dela. Oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Há certas verdades que todos conhecemos, mas que raramente gostamos de encarar. Uma delas é a passagem do tempo. Enquanto vivemos os nossos dias, temos frequentemente a impressão de que a vida se estende diante de nós. A infância parece longa. A juventude parece abundante. Os projetos multiplicam-se. As possibilidades parecem infinitas. E por vezes podemos parecer aquele menino Peter Pan, a viver na terra do nunca. Mas chega um momento em que olhamos para trás e percebemos algo surpreendente. Os anos passaram, as crianças cresceram, os pais envelheceram, alguns amigos partiram. Capítulos inteiros da nossa história ficaram para trás. E aquilo que parecia distante tornou-se memória. Talvez seja por isso que homens e mulheres de todas as épocas tenham formulado perguntas muito semelhantes. Perguntas que atravessam culturas, gerações, civilizações.
Perguntas que surgem inevitavelmente quando nos confrontamos com a realidade da nossa própria existência. Quem somos? Por que estamos aqui? O que significa viver? O que permanece quando tudo muda? Existe alguma coisa suficientemente sólida para sustentar uma vida tão breve? O Salmo 90 nasce precisamente nesse lugar. Não nasce numa sala de aula. Não nasce num debate filosófico. Nasce da experiência concreta da vida humana diante de Deus. O Salmo 90 ocupa um lugar singular nas Escrituras. É o único salmo identificado como oração de Moisés, homem de Deus, varão de Deus. Isso transporta-nos para muito antes dos dias de Davi. Estamos diante do homem que conduziu Israel para fora do Egito, do homem que recebeu a lei no Sinai, do homem que guiou o povo durante décadas através do deserto. Mas estamos também diante de alguém que viu uma geração inteira desaparecer. Ao longo daqueles anos, Moisés assumiu ali repetidamente, tendo visto aquele mesmo fenômeno. Os homens passam, as gerações sucedem-se, a vida humana revela-se frágil, mas Deus permanece. E é exatamente desse contraste que nasce esta oração. Ou seja, o Salmo 90 ensina-nos que a condição humana só pode ser concretamente compreendida quando é vista à luz de quem Deus é. Moisés não começa pelo homem, começa por Deus. E à medida que Deus se revela, o homem passa a compreender-se melhor, a sua fragilidade, a sua condição moral, a sua necessidade e a sua esperança. E à luz deste salmo, nós vamos peregrinar por 3 perguntas fundamentais, perguntas antigas, mas também extraordinariamente atuais. Primeiro, quem somos? Segundo, por que somos assim? Terceiro, como podemos viver? E por trás dessas 3 perguntas que encontramos, veremos ao final uma questão mais profunda que retornaremos mais tarde a saber: onde pode o homem encontrar segurança e significado numa vida tão breve? É essa jornada que nós vamos percorrer aqui nesta manhã. Primeiramente, ouviremos Moisés descrever a condição humana. Quem somos? Vejam os versos de 1 a 6. Moisés inicia esta oração de uma forma surpreendente. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Se o tema do Salmo parece ser a condição humana, esperaríamos que ele começasse pelo homem, mas não é isso que acontece. Ele começa por Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes de falar da fragilidade humana, Moisés contempla a estabilidade divina. Antes de olhar para a criatura, olha para o Criador. E esta é uma das grandes lições do Salmo. O homem só pode compreender-se corretamente quando se vê à luz de quem Deus é. O Senhor é apresentado como refúgio do seu povo. Ao longo das gerações, tudo mudou. Os impérios surgiram e desapareceram. Homens nasceram e morreram. Mas Deus permaneceu. A imagem do refúgio
é profundamente significativa. Moisés não diz apenas que Deus ajuda o seu povo, diz que Deus é a habitação do seu povo, a sua morada, o lugar onde encontram segurança. Mas o salmista vai mais longe, observe o verso 2. Antes que os montes nascessem, ou tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Os montes representam aquilo que aos olhos humanos parece permanente. Montes, como temos alguns extraordinários aqui nessa Península Ibérica. Mas até os montes tiveram um princípio. Deus não. A criação pertence ao tempo. Deus não pertence ao tempo. Ele é o Deus eterno, o Deus sem princípio, o Deus sem fim, o Deus que permanece o mesmo através de todas as gerações. É precisamente diante dessa eternidade que Moisés passa a olhar para o homem. Ele diz no verso 3, tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. A linguagem agora remete-nos para Gênesis capítulo 3. O homem regressa ao pó. A criatura regressa à condição da qual foi formada. Aquilo que parecia sólido revela-se transitório. Aquilo que parecia duradouro revela-se breve. Por isso Moisés acrescenta, porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou. Aquilo que para nós representa uma longa duração, 1000 anos. Quando atrás nem Portugal ainda havia, 1000 anos. É para Deus como o dia de ontem que passou. Não porque Deus ignore o tempo, mas porque o transcende. Então surgem aqui as imagens, observem dos versos 5 a 6. Uma corrente de águas, um sono. A erva que floresce pela manhã e seca ao entardecer. Todas apontam para a mesma realidade. A vida é breve, frágil, transitória. Somos criaturas, não somos permanentes, não somos autônomos. Na geração dos nossos avós, e posso tomar permissão em referir à geração dos meus avós, geralmente as pessoas nasciam e morriam em casa. As pessoas nasciam em casa, morriam em casa. Era comum as famílias numerosas testemunharem óbitos, falecimentos, mortes dentro de casa. Bebês morriam muitos. A morte fazia parte do dia a dia dos nossos antepassados, os vossos brasileiros, os nossos brasileiros, os vossos portugueses, todos. Mas agora nós nascemos em hospitais, morremos geralmente em hospitais, as famílias são menores. Isso pode transmitir-nos aquela impressão de que a vida é inesgotável. Ouvia de um irmão desta igreja essa semana, um irmão que, aliás, já é pai, quando ele dizia, a minha relação com a morte é uma relação distante. Não somos eternos. Somos filhos dos homens. E é precisamente aqui que surge uma das grandes surpresas da história da redenção. O Deus eterno que Moisés contempla não permaneceu distante da fragilidade humana na plenitude dos tempos.
O Filho eterno de Deus entrou na história. Aquele que existe de eternidade a eternidade assumiu a nossa humanidade. O Deus eterno entrou no tempo. O Criador assumiu a condição da criatura. Aquele para quem 1000 anos são como um dia, aceitou viver os dias dos homens. Ainda não vemos toda a resposta à nossa condição humana. Mas percebemos que Deus não permaneceu indiferente à nossa fragilidade. Isso é o que somos. Mas por que somos assim? Vejam agora os versos de 7 a 11. Porque até aqui Moisés descreveu a brevidade da vida. Agora ele responde a uma pergunta um pouco mais profunda. Por que a vida humana é assim? Por que é que somos frágeis? Por que é que morremos? Por que é que os nossos dias passam tão rapidamente? A resposta de Moisés não é meramente biológica, observem, nem filosófica, é teológica. Vejam o verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira. Para o pensamento bíblico, a mortalidade humana não pode ser separada da realidade do pecado. Moisés olha para a condição humana à luz da santidade divina. E aquilo que vê não é apenas fragilidade. Moisés vê culpa. Conceito, aliás, que hoje tendemos a querer varrer para debaixo do tapete. E ele diz no verso 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Nada está escondido diante de Deus. Aquilo que os homens conseguem ocultar uns dos outros permanece plenamente visível diante do Senhor. Os pecados públicos, os pecados privados, os pecados esquecidos, os pecados secretos, tudo está exposto à luz do seu rosto. É por isso que Moisés fala dos nossos anos como um suspiro, como algo que passa rapidamente, desaparece. Mesmo os 70 ou 80 anos mencionados no versículo 10 não alteram essa realidade fundamental. A vida continua breve. Continua marcada pela limitação. Continua marcada pela mortalidade. E então surge a pergunta solene, que está no verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Não se trata apenas, irmãos, aqui de uma questão intelectual. Moisés está a perguntar: quem compreende verdadeiramente a seriedade da santidade de Deus? Quem percebe a gravidade do pecado? Quem entende o peso, quem percebe o peso do juízo divino? Aqui encontramos uma das tensões centrais do Salmo. Porque se os nossos pecados estão expostos diante de Deus, quem poderá permanecer? Se a nossa mortalidade está ligada à realidade do pecado, quem poderá livrar-nos do juízo? O Salmo ainda não responde plenamente a essas perguntas. Mas toda a história bíblica avançará em direção àquele que carregaria sobre si o juízo merecido pelos pecadores. A tensão permanece. Mas agora chegamos à terceira pergunta. Como podemos viver? Vejam os versos de 12 a 17. Depois de contemplar a eternidade de Deus,
e reconhecer a realidade do pecado, Moisés faz aquilo que todo homem, todo ser humano deveria fazer. Moisés ora. A última sessão do Salmo é uma sequência de petições. Até aqui o Salmo descreveu a condição humana, agora procura a resposta de Deus para esta condição. E é significativo, irmãos, que Moisés, observem, não pede mais anos de vida. Ele não pede mais força. Ele não pede mais prosperidade. Ele pede algo muito mais profundo. Em primeiro lugar, nós precisamos de sabedoria. O primeiro pedido é talvez o mais conhecido de todo o Salmo, verso 12. Repitam comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Observe, Moisés não pede que Deus aumente os seus dias. Pede que lhe ensine a contá-los. Ou seja, a sabedoria bíblica nasce quando aprendemos a viver à luz da nossa mortalidade. Os homens costumam viver como se tivessem tempo ilimitado. Adiam decisões importantes. Adiam reconciliações. Adiam a obediência. Adiam o arrependimento. Mas quem aprende a contar os seus dias começa a perceber que cada dia recebido é um dom. Cada dia recebido é um dom. E que cada dia vivido deve ser vivido diante de Deus. A verdadeira sabedoria não consiste apenas em saber muitas coisas, consiste em viver corretamente, consiste em ordenar a vida segundo aquilo que realmente importa. Séculos mais tarde, a sabedoria de Deus virá a este mundo, na pessoa de Cristo. Mas observem algo mais no Salmo. Em seguida, Moisés diz algo, lembrando-nos que nós precisamos da compaixão de Deus. Volta, de verso 13. Para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. É o clamor de quem reconheceu a sua necessidade, porque o orgulho não faz esta oração. Somente quem compreende a sua condição diante de Deus aprende a pedir misericórdia. Moisés sabe que a esperança do homem não se encontra no homem. Por isso implora compaixão, implora graça, implora favor. O Evangelho mostra-nos que essa compaixão não permaneceu apenas como objeto da oração. Deus respondeu ao clamor dos pecadores, enviando o seu Filho. Em Cristo vemos a misericórdia aproximar-se dos cansados, dos culpados, dos aflitos, dos perdidos. Precisamos de sabedoria, precisamos de compaixão, precisamos, em terceiro lugar, do amor fiel de Deus. Vejam o verso 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. A palavra aqui traduzida por benignidade aponta para o amor fiel de Deus, o seu amor de aliança, o seu compromisso gracioso para com o seu povo. Moisés compreende que a verdadeira alegria não nasce das circunstâncias.
A vida continua breve. As aflições continuam reais. Mas existe uma alegria que ultrapassa as circunstâncias. A alegria que nasce da comunhão com Deus. Por isso ele pede para ser saciado. Não apenas ajudado, não apenas sustentado, mas saciado, porque o coração humano foi criado para Deus. Nenhuma realização, nenhum prazer, nenhuma conquista conseguem preencher o lugar que pertence ao Criador. Somente a benignidade do Senhor pode satisfazer verdadeiramente a alma. E é precisamente em Cristo que esse amor fiel se manifesta de forma suprema. Na cruz vemos o amor que não nos abandona. Na ressurreição, nós vemos o amor que vence a morte. Precisamos de sabedoria, precisamos de compaixão, precisamos do amor fiel de Deus. Em quarto lugar, precisamos da glória de Deus. Vejam o verso de número 16. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Ele não pensa apenas em si. Pensa também nas gerações futuras. Deseja que os servos de Deus vejam a sua obra. Deseja que os filhos contemplem a sua glória. Aqui encontramos uma visão, irmãos, profundamente aliancista, pactual. A fé bíblica nunca é meramente individual. O povo de Deus precisa e deseja Deus deseja que os seus filhos conheçam o Senhor. Nós desejamos que os nossos filhos, os nossos sucedâneos, conheçam o Senhor. Que as gerações futuras contemplem aquilo que Deus faz. Mas o Novo Testamento ainda revela algo mais extraordinário, que é a glória de Deus, que resplandece na face do nosso Senhor Jesus Cristo. Também precisamos da graça que dê permanência à nossa vida. Vejam como o Salmo termina no verso 17, porque termina com uma oração surpreendente. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Temos aqui uma repetição. E essa repetição não é acidental. Moisés insiste. Ele sabe que a vida é breve. Ele sabe que os homens passam. Ele sabe que as gerações desaparecem. Mas pede a que Deus conceda significado e permanência àquilo que os seus servos fazem. A criatura não consegue estabelecer, permanecer a sua própria obra. Tudo que nós fazemos é perecível, mas Moisés agora pede que a luz, se o fizermos à luz da eternidade, essas realidades permaneçam. Somente Deus pode fazê-lo. Somente Deus pode dar valor duradouro a uma vida breve. É precisamente aqui que o Evangelho oferece uma resposta extraordinária. Porque Cristo venceu a morte. A brevidade da vida já não significa inutilidade. Porque Cristo ressuscitou. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, o trabalho realizado no Senhor não é vão. Porque Cristo vive, a esperança do povo de Deus não termina no túmulo. Aquilo que Moisés pediu em oração. Sabedoria. Compaixão, amor fiel, glória e a graça da permanência das suas obras encontra cumprimento, mas pleno na obra redentora de Cristo. Este é um país marcado pelo conceito de peregrinação. Aliás, esse país nasce
muito por conta das peregrinações, que cortaram esse território de norte a sul. Nas origens deste país, como em boa parte da Europa, aliás, a ideia de peregrinação é algo muito forte. Mas nesse conceito tradicional que nos chega de peregrinação, há a ideia de uma autotranscendência humana. Ou seja, como a peregrinação é sobretudo interna, é a pessoa que se transforma à medida em que ela avança. A pessoa se autotranscende à medida em que avança. Porém, Moisés pensa o peregrinar de uma outra perspectiva. Ele suplica. Ele sabe que não pode avançar sem que antes Deus se interponha. Ele sabe que para peregrinar está inteiramente dependente de Deus. Quem somos? Somos criaturas frágeis diante do Deus eterno. Por que somos assim? Porque a nossa condição deve ser compreendida à luz do pecado e da santidade de Deus. E como podemos viver? Vivendo na dependência da sabedoria, da misericórdia e da graça do Senhor. E agora, à luz deste salmo, proponho aquela pergunta que sugeri ao início. O homem mesmo do século XXI pode encontrar segurança e significado numa vida tão breve. Se a vida é tão breve, tão frágil, onde o ser humano pode encontrar segurança e significado? Depois de contemplarmos a eternidade de Deus, a nossa fragilidade, a realidade do pecado, as nossas necessidades, Moisés não escreveu este salmo apenas para nos informar, escreveu para nos ensinar a viver. Se os nossos dias passam como um suspiro, se a nossa vida é breve como a erva, que floresce pela manhã e seca ao entardecer, onde encontraremos algo que permaneça? Onde encontraremos segurança? Onde encontraremos significado? O Salmo responde. Em primeiro lugar, nós encontramos segurança e significado quando fazemos de Deus a nossa morada. O Salmo começa. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. A primeira resposta de Moisés não é uma ideia, é Deus. Ao longo da vida, nós procuramos segurança em muitas coisas. Saúde, recursos, estabilidade, capacidades pessoais, relacionamentos. Todos têm valor, mas nenhum é permanente. Mais cedo ou mais tarde, descobrimos que não conseguem sustentar o peso da nossa esperança. Somente Deus permanece quando tudo passa. O Evangelho revela-nos que essa morada foi plenamente manifestada em Jesus Cristo. O Filho de Deus veio habitar entre nós para que nós pudéssemos habitar em Deus. Por isso a questão decisiva não é apenas se nós acreditamos em Deus, é se encontramos o nosso refúgio em Cristo. Tu já tens encontrado o teu refúgio em Cristo? Em segundo lugar, nós encontramos segurança e significado quando vivemos em humildade e arrependimento. O Salmo 90 não explica a condição humana apenas em termos de fragilidade. Explica também em termos de pecado. Isso exige humildade, exige honestidade espiritual, exige arrependimento. Nós vivemos, irmãos, senhores, uma época que gosta de justificar tudo.
Mas a sabedoria bíblica começa quando deixamos de justificar-nos diante de Deus, quando reconhecemos a nossa necessidade. Contudo, o arrependimento cristão não termina na culpa. Ele nos conduz à cruz. Aquele diante de quem os nossos pecados estão expostos. É também aquele que providenciou perdão para os nossos pecados. Por isso podemos aproximar-nos de Deus com confiança. Não porque sejamos dignos, mas porque Cristo abriu o caminho. Em terceiro lugar, nós encontramos segurança e significado quando aprendemos a contar os nossos dias. Aliás, esse é o centro de praticamente todo o Salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Aliás, contar os dias não significa viver obcecado pela morte. Não é isso. Significa viver consciente do valor do tempo. Cada dia recebido é um dom. Cada dia desperdiçado é uma oportunidade perdida. A pergunta se torna inevitável. Nós estamos a viver para aquilo que realmente importa? Tu estás a viver para aquilo que realmente importa? Quem conhece Cristo aprende a olhar para o tempo de forma diferente. Os dias continuam breves, mas já não são vazios. Nós vivemos à luz da eternidade que Ele conquistou para o seu povo. Em quarto lugar, nós encontramos segurança e significado quando somos saciados pela misericórdia de Deus. Moisés pede: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. O coração humano é enganoso e procura constantemente satisfação em lugares errados. E há pessoas que possuem muito e permanecem vazias. Há pessoas que possuem pouco e vivem profundamente satisfeitas. Porque a diferença, em rigor, não está na quantidade de bens, está na fonte da satisfação. Somente Deus pode preencher o coração que Ele mesmo criou. É precisamente em Cristo que essa benignidade de Deus se torna visível. Na sua vida vemos a compaixão divina, na sua morte vemos o amor divino, na sua ressurreição vemos a fidelidade divina. Por isso, a nossa alma encontra descanso, não apenas numa doutrina, mas numa pessoa. Jesus Cristo é o lugar da misericórdia procurada por Moisés, se torna aqui realidade. E em quinto lugar, nós encontramos segurança e significado quando vivemos para aquilo que permanece, para aquilo que Deus estabelece. O Salmo termina com uma oração, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Todos desejamos que a nossa vida tenha significado. Todos desejamos que aquilo que fazemos não seja inútil. Mas nenhuma realização humana possui permanência garantida. Somente Deus pode estabelecer aquilo que fazemos para a sua glória. E a ressurreição de Cristo oferece uma esperança extraordinária, porque Cristo vive. O nosso trabalho não é vão no Senhor, porque Cristo venceu a morte. Aquilo que é feito para Ele participa de uma realidade que ultrapassa esta vida. A breve existência humana pode receber significado quando é colocada nas mãos do Deus eterno. Quando fazemos de Deus a nossa morada.
quando vivemos em humildade e arrependimento, quando aprendemos a contar os nossos dias, quando somos saciados pela misericórdia de Deus, quando vivemos para aquilo que Deus estabelece, mas o Evangelho nos leva ainda mais longe. Nós encontramos em Cristo o verdadeiro refúgio, o perdão para o pecado, a sabedoria para viver, a misericórdia que sustenta e a esperança que ultrapassa a morte. Por isso, a brevidade da vida não precisa conduzir ao desespero. A brevidade da nossa vida deve conduzir-nos a Cristo. Preciso trazer essa palavra a um termo final. Conta-se que numa antiga aldeia europeia havia lá um pequeno cemitério e junto ao caminho principal, sobre muitas lápides, apareciam apenas 3 elementos. Apenas 3 elementos. Uma data de nascimento, um pequeno traço, uma data de morte. Data de nascimento, pequeno traço, data de morte. Por exemplo, 1932, traço 2007. 1948, traço 2021. Poderíamos dizer 1960, traço 2034. E alguém observou que toda uma vida parecia resumida naquele pequeno traço, entre 2 datas. Os anos de infância, as alegrias e as lágrimas, as vitórias e as perdas, os encontros e as despedidas, os sonhos realizados e os sonhos interrompidos. Tudo parecia caber naquele pequeno traço. Mas a verdadeira questão não é o comprimento do traço. A verdadeira questão é o seu significado. Não é quantos anos vivemos. É diante de quem vivemos. E para quem vivemos. E para o porquê vivemos. E em quem confiamos, enquanto vivemos. O Salmo 90 nos foi escrito para que aprendamos isto. Ao longo do Salmo, Moisés fizemos as 3 perguntas à luz de Moisés. Quem somos? Por que somos assim? Como podemos viver? E ao responder a essas perguntas, descobrimos ainda algo mais importante. O Deus eterno não permaneceu distante da condição humana. Aquele que existia antes dos montes nascerem entrou na história. Aquele que é santo assumiu a condição dos pecadores. Aquele que não conheceu o pecado carregou o juízo que nós merecíamos. Aquele que morreu ressuscitou para abrir o caminho da vida eterna. Por isso, aquilo que em Moisés aparece como anseio, oração, esperança, encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. Nele encontramos o refúgio procurado pelo salmista. Nele encontramos a misericórdia implorada pelo salmista. Nele encontramos a esperança que ultrapassa a brevidade desta vida. Talvez alguns de nós tenham vivido durante muito tempo como se a vida fosse permanente. Talvez outros estejam a descobrir, através das perdas, das limitações ou do passar dos anos, quão breve é a existência humana. Este salmo aqui convida-nos hoje a olhar para a vida com honestidade, a reconhecer a nossa fragilidade
a conhecer a nossa necessidade de Deus e a encontrar o nosso refúgio naquele que é maior do que a nossa fragilidade, maior do que os nossos pecados, maior do que a própria morte. Sim, meus irmãos, a vida passa, os anos voam, mas aqueles que encontram o seu refúgio em Cristo descobrem que a sua breve existência foi ligada à eternidade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, tu tens sido o refúgio do teu povo de geração em geração. Confessamos diante de ti a nossa fragilidade, a brevidade dos nossos dias e a nossa necessidade da tua graça. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Livra-nos de viver para aquilo que passa e ajuda-nos a viver para aquilo que permanece. Nós te agradecemos porque em Cristo Jesus encontramos o perdão para os nossos pecados, a esperança para a nossa peregrinação e a vida que vence a morte. Faz de ti a nossa morada. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos e ajuda-nos a viver cada dia à luz da eternidade e para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.